Depois vamos estar lendo o capítulo 3, versos 1 e 2, e finalizando com o capítulo 3, verso de número 17. Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Todos acharam? Aleluia. Capítulo 2 de Abacuque, verso 4, nos diz assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Capítulo 3, versos 1 e 2. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo, sob forma de cântico de confissão: ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecida por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, alegrarei no Senhor, o Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória! Fechai-vos os vossos olhos. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus, agradeço a Deus pela vida de cada pessoa. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Senhor por este rico momento. E eu quero dizer aos irmãos que para mim é mais uma oração respondida. Tendo em vista que eu vinha pedindo ao Senhor em minhas orações para que momentos como esses ele fossem realizados novamente. Que nós pudéssemos aqui na Campina, no Barreto, junto com os nossos irmãos, em uma proporção maior de irmãos, junto com uma união, adorando ao Senhor novamente. E visto em tudo que estava acontecendo, eu vinha pedindo ao Senhor que Ele permitisse que nós pudéssemos, por sua misericórdia, por mais uma vez, proporcionar momentos como esse. Que nós pudéssemos estar adorando a Ele. Podemos ter todo o dia, para uns verem qual era o melhor tempo para você, mas que pudéssemos saber que a casa de Deus está aberta durante todo o dia, para assim estar comportando os irmãos, e que nós pudéssemos estar juntos, adorando e louvando esse Deus que é real, que é verdadeiro. Então eu expresso aqui a minha gratidão a Deus, por ter ouvido mais uma oração deste humilde servo, crendo que não só foi eu creio que mais pessoas também orou para isso, mas eu estou falando da minha parte, agradecendo a esse Deus que Ele faz. Amém, meus irmãos? Aleluia! Glória! Permita-me começar lhe fazendo uma pergunta. Quem nunca passou por angústias? Quem nunca passou por tristezas? Quem nunca passou por perturbações? Quem nunca passou por questionamentos? Quem nunca se perguntou: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus, por algum momento, Ele perdeu a rédea de toda a história da raça humana? Será que Deus não está vendo que o justo está sofrendo e que o perverso ele está prevalecendo? Alguns chegam até a nos questionar: aonde está o teu Deus? Será que ninguém nunca passou por um momento de angústia? Pois este é o questionamento do profeta Abacuque. Até mesmo para nós, os cristãos, oramos e parece que nossa oração não está sendo ouvida por Deus. Parece que Deus tem virado as costas, assim como Ele disse em Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 10. Ele disse que não ouviriam as orações que seriam feitas naquele local, por causa da iniquidade do povo. Lá na frente o povo após se arrepender, aí Ele diz: aí sim, agora eu ouço o que vocês estão fazendo, estendo as minhas mãos para vos ajudar. E muitas vezes parece que nós estamos nessa situação. Parece que muitas vezes Deus não está vendo o sofrimento do povo. Olhamos e vemos a injustiça e a violência deste mundo. Chegamos até a nos perguntar: Deus não está vendo tudo isso? Afinal de contas, o perverso prospera e o justo sofre. Isto acaba com o nosso coração. Aqueles crentes, os mais fracos na fé, chegam a perder a sua fé.
Afinal de contas, esta é uma das maiores questionamentos do mundo. Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Se Deus existe, por que uma criança ela é violentada? Se Deus existe, por que um idoso ele é roubado? Se Deus existe, por que as viúvas já não são mais amparadas? Se Deus existe, por que não protege a sua igreja? Se Deus existe, por que não intervém nas leis? São questionamentos que até mesmo muitas vezes até um justo pode passar. Mas tudo apenas parece, porque Deus está no controle de tudo. Oh, glória! Ele não perdeu 1 milímetro sequer. Ele não perdeu 1 milímetro do seu poder, da sua soberania, da sua glória, do seu governo na terra, porque Ele continua sendo Deus. Esse também foi o drama do profeta Abacuque, cujo nome babilônico é Cabaque, que é de uma tradução difícil, mas vem dar o entender de abraçar o entendimento. Alguns teólogos vão até dizer que este nome seria justamente pela situação de Israel, e alguns vão dizer que ele se viu até como intercessor entre a sentença que Deus estava dando. Então seria abraçar o povo, e isso expressa o amor consagrado do Senhor na sua vida e no seu ministério. Essa passagem acontece no período entre 640 ou 609 a.C., ou no início do governo de Joaquim, que vai de 609 a 598. O grande drama aqui era, presta atenção, o grande drama aqui era a aparente inatividade e a complacência do Senhor diante do pecado do povo. Abacuque viu o cenário que estava e ele se questionou: onde está Deus? Deus não está vendo o que está acontecendo. Parecia que Deus estava inativo, ou se estivesse fazendo algo, estava sendo complacente, porque o pecado estava desenfreado em todas as classes sociais e nas leis. Aqueles que deveriam estabelecer a ordem estavam corrompidos. E o fato é que o livro começa com uma interrogação aflita e termina com uma exclamação de confiança no Senhor. Por isso eu fiz questão de ler o capítulo 2, verso 4, que é o versículo chave de todo o livro. O justo viverá pela fé. E esse justo não é justiça nele mesmo, mas no Deus que nos tornou justo. Foi Ele que nos tornou justo, é Ele que nos dá a fé, e por nós crermos nisso, em Cristo Jesus, somos salvos. Aleluia! No capítulo 1, verso 2, vem o questionamento. Por favor, acompanhe comigo. No capítulo 1, verso 2, ele diz assim, questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que traga alguma salvação? Questionamento do profeta. Ele estava angustiado. Questionamento. Ele faz: até quando? Mas no capítulo 3, no verso 18 e 19, mesmo mediante os problemas e a sentença dada, o Senhor é a nossa esperança. Aleluia! Ele começa no capítulo 1 questionando. No capítulo 2 Deus responde. No 3 ele dá a resposta: eu o adorarei. Glória! Deus merece ser adorado. Ele merece ser louvado. Ele merece tudo de bom de nossa parte. Ele merece o nosso melhor, porque Ele é o melhor do mundo. Glória! Senhor seja louvado. Então, mesmo mediante os problemas e a sentença dada, eu digo a vocês, irmão, eu fico pasmos quando vou estudar ou meditar sobre as Escrituras, e eu vejo muitas respostas que Deus dá. Homens de Deus, quando eu falo homem, estou falando sexo masculino, homem, mulher, criança, ancião. Homens de Deus, a resposta que eles dão mediante a resposta de Deus. Assim como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, no espinho na carne, quando ele escuta: minha graça te basta,
Ele não se desespera. Se me gloriarei mais ainda. Assim deve ser a postura. Da mesma forma Abacuque. Ele questiona, Deus diz a ele o que vai fazer. Pasme vocês. Parafraseando aquele, é como se Deus dissesse: o que você está vendo é fichinha. O que eu vou fazer, aí sim vai derramar sangue. O que eu vou fazer, aí sim vai ser justiça. Mas a resposta dele é o 18 e 19 que nós lemos. Ele disse: porém eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Mediante o quadro mostrado que Deus revela para ele, que se cumpre 66 anos aproximadamente depois que a destruição de Judá pelos caldeus, os babilônicos, usado pelo Senhor para punir. E ele se questiona. Quando ele vai até Deus, Deus disse a ele: eu vou usar os caldeus para disciplinar o meu povo. E aquilo acaba com ele mais ainda. Ele diz: como, Senhor? Se o povo que está aí é ruim, o Senhor vai trazer um povo pior ainda para nos julgar. Só que Deus tem os seus métodos de trabalhar. Deus, Ele não passa a mão por cima de ninguém. Pode ser quem for, pode ser o mais renomado pastor, pode ser a quarta trindade na terra que não existe, mas se errar com Deus, punirá. Ele punirá. Não interessa quem seja. Pode ter título, anéis no dedo, aonde for, mas se fizer besteira, transgredir esta palavra e não se arrepender, Deus irá de encontro. Ele não passa. Deus, quando a palavra mostra Deus como um pai, Ele não é um pai como eu e você, que acobertaríamos a transgressões muitas vezes de nossos filhos. Deus pune. A Bíblia diz que Ele ama, repreende os que Ele ama. Esse é o nosso Deus. No capítulo 1, questionamento do profeta: a iniquidade, opressão, contenda, litígio, leis que não funcionavam, não havia proteção legal para o inocente. No capítulo 2, ele vigia e espera, que está no verso 1 do capítulo 2, e também termina dizendo que o justo viverá por fé. No capítulo 3, a adoração ao Senhor. Agora ele é um homem transformado. Perceba, alguém que começa o capítulo dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? No 17, ele já agora transformado, crendo na palavra de Deus, mesmo a sentença sendo dada, ele diz: Senhor, ainda que tudo isso aconteça, Senhor, tudo seja tirado da terra, o cálice da tua ira seja derramada sobre a terra, todavia eu adorarei o Deus da minha salvação. Glória, aleluia. Então a divisão do livro é: primeiro capítulo é a sentença revelada a Abacuque, que o termo no hebraico aqui é massá, que tem a entender, dá a entender de peso. Não é uma palavra boa de se ouvir. Quem gosta de ouvir? É por isso que eu estou aqui na Água da Vida há 14 anos. É basicamente o mesmo número de pessoas. É basicamente o mesmo número. Sai, entra, sai, entra, sai, entra. Você sabe por quê? Porque a palavra não é boa de ouvir. Está pensando que momentos como esse hoje que foi reservado, se fosse uma palavra aos olhos humanos boa de ouvir, aos olhos, claro que eu estou parafraseando, né? Para de ouvir, isso aqui teria que dar agenda. Teria que agendar para estar aqui hoje, porque seria uma palavra boa de ouvir. Tome seu carro, tome sua casa, escolha a mulher que você quer, escolha o homem que você quer. Isso aqui estava cheio. Assim é a sentença de Deus. Mas aqueles que perseveram na palavra não desistem, não desanimam, porque Deus é o mesmo. Então era uma palavra de juízo. De juízo. No capítulo 2, agora ele recebe uma visão. É uma mensagem que deveria ser colocada. Preste atenção. Alguns historiadores e teólogos vão dizer até que Abacuque seria o primeiro publicitário do Antigo Testamento. Porque quando Deus usa o termo e manda ele escrever,
está usando um termo ali como se fosse um artidó, que é para quem passasse correndo pudesse ver no verso 2 do capítulo 2. Era como se Deus dissesse a ele: olha, escreve a sentença no enorme artidó, que no contexto da época era uma pedra talhada com o dizer. Aí diz: olha, escreve para quem passar até correndo, veja a sentença que está dada sobre esta terra. O ímpio vai perecer e o justo viverá pela fé. Não se amedronte com o que está acontecendo. Não perca a sua fé. Coronavírus passa, governos mais passa, todos passarão. Só a palavra de Deus permanecerá. Quantos reis surgiram? Quantos imperadores? Quantos homens importantes aos olhos humanos? Muitos deles se levantaram até contra a palavra de Deus ou contra a igreja. Quantos estão vivos até hoje daqueles? Todos eles morreram, mas a palavra permanece. Aleluia! Glória! E ele termina com um canto. Ele nos ensina a sairmos da angústia para a fé. Veja que contraste. Alguém que estava angustiado, triste, sem entender o que estava acontecendo, meio atonto. Quando ele conversa com o Senhor lhe diz o que vai acontecer. Agora, ele vai para uma das maiores expressões, se não a maior expressão de fé. Mas então, o que eu aprendo com o profeta Abacuque? Eu gostaria que alguém lesse capítulo 1, do verso 2 ao 4. Alguém vai ler? Aleluia! Glórias a Deus. Quando ele diz aqui: sendo assim eu me colocarei como sentinela, alguns teólogos vão dizer que ele era o atalaia, que ele era aquele, você sabe que todos os reinos têm aquelas torres. Então alguns vão dizer que no sentido literal, ele seria aquele que estaria acima ali, naquela torre, vigiando. E ele disse: e o Senhor, aguardarei para ver o que o Senhor... Deixa eu lhe dizer uma coisa, a primeira verdade que eu tomo aqui desse texto, eu quero tomar uma verdade em cada capítulo, como o livro ele é curto. Perceba que, primeira verdade que eu aprendo com Abacuque, é que perceba o que está acontecendo. Perceba o que está acontecendo. Uma das coisas que tem mais me surpreendido em tempos que nós estamos vivendo é a não percepção daqueles que se dizem povo de Deus. É a nécia do povo de Deus. Porque o mundo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Subentende que aqueles que servem a Deus, os seus olhos são abertos. E como que a maioria do povo de Deus de hoje está nécio, sentado, sem perceber, sem tomar atitude? Como? E Abacuque nos mostra. Por quê? Só reconhece, presta atenção, só reconhece a injustiça quem conhece a justiça. Sim ou não? Sim ou não? Claro, meu irmão. Ninguém vai saber se algo é injusto se ele não sabe o que é o justo.
Não é por isso que Deus enviou as leis? Para frear, mostrar o que era errado, trazer o arrependimento. E aí Cristo vem salvo pela fé, pela graça. Então só reconhece a injustiça quem conhece a justiça. Só reconhece o errado quem conhece o certo. Só reconhece a mentira quem conhece a verdade. Sim ou não? Então perceba o que está acontecendo. O mundo está um caos, a corrupção generalizada. Mas o que me surpreende não é isso. O que me surpreende é a atitude da igreja, do povo que se diz ser povo de Deus. Um povo acovardado, frouxo, com medo. Não estou dizendo que não é para se cuidar, mas deixar de vir aos cultos. Daqui a pouco não vão nem orar para o coronavírus não pegar. Que é isso? Sempre houve perseguição, sempre vai haver alguém fazendo lei de contra a palavra de Deus, mas a igreja permanece de pé. Permanece. Então só reconhece a mentira quem conhece a verdade. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que mais me chama a atenção é o fato do povo de Deus estar conivente com o que é errado. Assim como nos tempos de Abacuque, é o povo hoje. Os líderes estão corrompidos, as leis perversas, e a igreja dizendo amém. A igreja dizendo amém, se juntando com esse povo que está perseguindo a si própria igreja. Pessoas comendo lado a lado com esse tipo de gente, andando, tendo-os por amigos, pessoas que estão transgredindo tudo que vem de Deus, defendem os perversos, e o povo dizem amém. Estou falando de crente. Preste atenção, você sabia que o pecado do cristão é pior do que o ímpio? Você sabia? Não é que um seja melhor, mas entenda, o pecado do cristão, ele é pior do que o pecado do ímpio. Por quê? Subentende que o cristão conhece a palavra de? Subentende que esse cristão tem comunhão com? Subentende que esse cristão conhece Yahvé? E como ele faz tudo errado? Como ele faz tudo errado? Então o pecado do cristão, ele é pior do que o pecado do ímpio. Porque o cristão tem a obrigação de saber e viver a verdade. Mas a igreja está cega, não percebe o que está acontecendo no mundo, nem na igreja. É impressionante, meus irmãos, é impressionante. Eu trabalho com o público, e chega vários cristãos lá na empresa que eu presto serviço, e quando vou conversar algum assunto com eles, e entro nas escrituras, primeiro, eles não sabem nada, e segundo, estão com os olhos vedados. Sabe nada. Não sabem nada. E quando você vai conversar, eles estão simplesmente nécios. Um chegou a dizer a mim uma vez: eu estou sentado, salvo e satisfeito. Se eu não entendi não. O que é que você disse? Ele disse: não, Maia, eu estou sentado, salvo e satisfeito. É o crente 3S. Eu disse: meu irmão, veja só, sentado você pode estar, satisfeito você pode estar, agora salvo. Aí, que é isso, amados? Sendo sincero, salvo. Se a Bíblia diz que há pecado por omissão, salvo. Como? Líderes, por não cumprirem, estamos vendo membros com raiva de líderes por não cumprirem o decreto. Se passar 1 minuto da hora da igreja, meu Deus, o pastor vai ser chamado a atenção por causa do decreto do governador. Mas pega esses mesmos crentes, esses mesmos, que está reunindo o pastor, ora aí pastor, o senhor está vendo o decreto? Não, pega esses mesmos crentes, aí Deus toca no coração, não acredito, mas pode ser, esse mesmo governador pegasse e fizesse um decreto inverso, as igrejas vão abrir todos os dias, e todo mundo vai ter que estar lá. Esses mesmos eram o primeiro a dizer: agora é a hora de quebrar o decreto. Mas agora não querem se posicionar.
Mas Abacuque, ele percebeu o que estava acontecendo. Por isso acorda, igreja, perceba o que está acontecendo. A guerra não é política, ela é espiritual. Acorda, e a arma do crente é orar, é jejuar, é buscar a Deus na sua palavra. Aleluia. Hoje o que prevalece é o que me favorece. Se eu estou bem, o resto pode morrer. Mas perceba o que está acontecendo no mundo e na igreja. E saiba que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada, meu irmão. Não interessa se 11 corruptos juntou-se para julgar outro corrupto. Deus continua no controle. Pode juntar quem for, pode juntar toda a terra, Deus sairá vencedor, porque Ele é. Não interessa. E a segunda verdade prática desse texto em apreço, o que eu aprendo no livro de Abacuque, é que tome atitude sobre o que está acontecendo. Busque o Senhor. Porque a atitude, Abacuque, após ele ver a situação, o quadro que estava acontecendo, ele toma a postura correta. Ele diz: eu vou para o meu cantinho, no caso aqui no contexto a sentinela, vou subir na torre, vou me ajoelhar, vou buscar, vou clamar, vou perguntar a Deus e vou esperar a resposta. Você sabia que muitos de nós oramos, mas não esperamos a resposta? Pior do que isso, oramos, não confiamos que a resposta virá. Você sabia disso? Mas Abacuque orou e ele disse: eu vou esperar no Senhor. Aleluia. Capítulo 2, verso 1 e 2. Por favor, alguém leia. Leia. Aleluia. Glória a Deus. Abacuque percebeu que o quadro era horrível. Aquela cidade que um dia foi luz do mundo, guiada pelo Senhor, agora vivia na escuridão espiritual, moral e civil. E diz: o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Onde está o Senhor? Ele se questiona, mas a postura dele, após perceber o quadro, foi recorrer ao Senhor. Segundo alguns teólogos, no capítulo 2, no início, ele faz aqui um solenoike, que seria uma conversa com ele mesmo. Tipo, o que é que eu vou fazer? Já sei, vou recorrer ao Senhor, e Ele me dirá o que deve fazer, e o que irá acontecer, e o que está acontecendo. Então tudo isso o Senhor faz. E vai ao que poderia lhe responder: o Senhor. Nós viemos aqui por causa do Senhor, porque Ele tem resposta para nós. E a resposta dele hoje é: busque mais a Ele. Não tenha medo, meus irmãos. Não tenhamos medo. Vai ao que poderia lhe responder: o Senhor. O problema é que a resposta não era o que ele queria ouvir. Eita! O problema, você sabia que muitos de nós não querem orar a Deus porque sabe que a resposta que vem não é muito agradável? Não é muito agradável. Muitos têm até medo de orar. Bom, mas Jesus disse: se nós orarmos e pedirmos o nome dele, Ele daria. Mas esse é o problema. O que vamos pedir não está de acordo com a palavra dele. Então preferimos simplesmente não orar. Mas aqueles que oram a conformidade com a palavra, recebe. Então a sentença estava dada. E a resposta não era o que ele queria ouvir. O Senhor estava trazendo um povo pior do
que o dele, pior do que aquele para disciplinar o seu povo. Isso acabou com Abacuque. Como, Senhor? O Senhor vai trazer esse povo pior do que esse que está aí para punir o teu povo? Aí Deus disse: vou. E depois vou punir aquele que eu estou trazendo para punir o meu. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Glória! Meu irmão, eu dizia em Água Fria, em uma das ministrações, que todo o nosso questionamento para Deus, nós deveríamos usar o termo: para quê? Senhor, para que isso? Para que aquilo? Para que o Senhor me quer em tal canto? Para que o Senhor me quer em tal lugar? Para que o Senhor quer que eu faça isso? Porque quando nós usamos o termo por quê, a resposta dele para nós é sempre a mesma. Sempre a mesma. Porque eu sou Deus. Mas quando nós perguntamos para quê, Ele abre os nossos olhos espirituais e nos mostra para que Ele está fazendo isso. Ele nos mostra. Porque Ele é o nosso Deus. Isso acabou com Abacuque. Isso acabou com Abacuque. Mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Você sabe qual era a teologia que circulava em Israel nessa época? A teologia que tinha em Israel era que o povo poderia viver de qualquer forma, que Deus sempre estaria com eles. Os judeus se achavam uma classe especial. Então eles poderiam viver de qualquer forma, que Deus sempre estaria protegendo. Não sei você, mas não achou parecido com o quadro atual? Não achou parecido com o quadro atual? Muitos vivem de qualquer forma e achando porque estão dentro da igreja, eles serão salvos. Muitas das coisas que estão fazendo errada, parece estar aos olhos humanos, está dando certo. E aí diz: Deus está me abençoando. E isso é uma teologia errada, pois Deus não pactua com o que é errado, pois Ele é santo, santo e santo. Aleluia! Glórias a Deus. Mas como? Se Deus é santo, após declarar o pecado do povo, e ai daqueles que cometem o pecado, diz que o Senhor está no seu santo templo. Abacuque 2:20. Após ele mostrar todo no capítulo 2 o pecado do povo, quando chega no 20 ele diz: mas o Senhor, sim, Ele está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem pode acusar Deus de alguma coisa? Jesus disse: quem daqui me convence de pecado? Quem pode acusar? Quem pode acusar Deus de alguma coisa? De que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. A nação de Israel estava sofrendo, estava sendo punida, estava sendo disciplinada, porque estava em pecado. Assim como o mundo atual, assim como muitas igrejas atuais vão ser destruídas. Líderes perderão seus ministérios, porque com Deus não se brinca. Quer viver de todo jeito? Vá para o mundo. Tome cachaça, fume maconha, pedra, faça o que quiser. Mas na igreja é lugar de santo, de quem quer acertar, quem quer fazer direito. E nós temos a palavra e o Espírito para executar isso. Mas dentro da igreja tem regras. Por isso muitos saem. Que homem chato, que líder chato. Mas Deus permanece o mesmo. Esse texto de que se queixa o homem se encontra lá em Lamentações 3:39. Após Jeremias, ele chorou que nem menino. Alguns chegam a dizer, chamaram de profeta chorão. Por causa do quadro, ele viu o que o Senhor ia fazer com aquele povo. Jeremias, para alguns ele foi contemporâneo de Abacuque e viu o que aconteceu. Ele vai buscar o Senhor e ouve de Deus a base das Escrituras. O justo viverá pela fé, que é o 2:4. Este verso fala de duas pessoas: o ímpio soberbo que confia nele mesmo, e o salvo que se humilha e confia no Senhor. Porque a salvação, a esperança do salvo, daquele justo, não é o que está acontecendo, mas nos Deus que está no controle de tudo.
Aí vai usar como referência Lucas 18, do 9 ao 14, a parábola do fariseu e publicano. Por isso todos os povos da terra devem buscar o Senhor. Só Ele pode nos tirar dessa situação, se Ele quiser. Mas nós permanecemos fazendo a nossa parte. Aleluia! Devemos buscá-lo em adoração, em humilhação, e não nos prostrarmos diante do mundo, mas diante do nosso Deus. Ele confortará os nossos corações. Aleluia! Deus é bom. Ele é bom. Glória. E por fim, a última verdade prática desse texto, que o que eu aprendo com Abacuque, é que mesmo na tragédia, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, mesmo nas adversidades, mesmo em todo tipo de tragédia, louve ao Senhor. Glória! Aleluia! Não importa. Por isso o verso tão conhecido, que muita gente gosta, muitas vezes não sabe nem qual é o contexto. Quando ele chega no capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda, muita gente vê isso de uma forma só poética no nosso contexto. Mas no contexto de Israel, a poesia é diferente da nossa. Lá não rima A com A, B com B, amor com amor. Não. A poesia lá, ela é mais física do que a nossa. Ele está dizendo que mesmo quando tudo aquilo acontecer, que ele estava vendo, que Deus revelou a ele, mesmo assim, ele adorará o Senhor. Muitas vezes, parece que Deus não está ouvindo nossas orações. E até pareça que Ele não nos, as promessas que Ele nos fez, está demorando. Parece que Deus não está me ouvindo. E até as promessas que Ele me fez, está demorando. E muitas vezes eu sou tentado a pensar, onde está Deus? Onde está Deus? Mas Ele está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus não desce 1 milímetro da sua glória. Deus não desce 1 milímetro do seu poder, do seu senhorio, da sua majestade. Aleluia! Esse é o Deus que nós viemos buscar, adorar. Glória! Aleluia! Confia nele. Esse texto foi endereçado aos dirigentes dos cultos no templo e faziam parte das orações. Lá em Salmo 33, verso 2, celebrai ao Senhor com harpa, oferecer-lhe música com lira de 10 cordas. Salmo 92, versos 2 e 3, Salmo 149, verso 9. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, até quando os problemas vierem, não perca a esperança, porque nós vivemos pela fé. Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é a certeza de esperar de Deus aquilo que Ele prometeu. Certeza, sem fé. Foi assim que Ele fez com Abraão. Sai da tua terra. Qualquer um teria dito, para onde, Senhor? Mas ele, sai da tua terra. Fé, que nós vivemos pela fé. E mesmo que nos falte tudo, todavia, nos alegramos no Deus da nossa salvação, que hoje é na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória! Para concluir, eu gostaria de dizer que, perceba o que está acontecendo. Irmãos, não fique em casa se dá para vir para os cultos. Não fique em casa se dá para ir para a oração. Não fique em casa se dá para fazer algo. Não fique. Não fique. Você sabia que esse grupo de pessoas que eu falei que estão indo a pastores para... Pastor, a hora do culto, pastor, não sei o quê. Eles mesmos são os primeiros a caírem. Porque a sua base não é firme, não está em Cristo, mas está na circunstância. Automaticamente está desse jeito, balançando. É os primeiros a cair, como tem caído alguns. Mas eu e você
somos daqueles que não retrocedem. Não retrocedem. Então perceba o que está acontecendo. Tome a atitude de buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque pelas madrugadas. Se envolva na obra. Onde eu tenho ido dar testemunho, deixa eu falar rapidamente aqui, para a glorificação do Senhor. Estamos com a obra lá em casa, e eu vim orando para ampliar a obra. Senhor, chovendo, quem esteve lá em casa no sábado, no culto desse, viu chovendo, só para fortalecer a sua fé, que muitos são incrédulos. Eu digo, Senhor, manda condição, essa pandemia aí, eu realmente financeiramente não estou com essa condição. Eu quero ajeitar aqui, Senhor, eu quero cobrir, quero fazer aqui e tal, mas eu não tenho dinheiro. E orar. A arma do crente é orar. Quando a gente ora, Deus abre nossos olhos espirituais, aumenta a nossa fé. A gente para de olhar o problema e vê o Deus que tem a solução, que é a solução, não é nem que tem, Ele é a solução. E aí eu fui orar, irmãos, com alguns dias. No caso de Abacuque, a sentença aconteceu com 66 anos depois. Na minha oração, poucos dias depois. Não interessa o tempo, se Ele quiser, Ele responde. E aí o irmão ligou para mim e disse, irmão Maia, queria falar com o senhor. E aí nós fomos e tal, um momento ali de comunhão e tal. Quando terminou, ele disse, olha, eu estava orando em casa e Deus mandou lhe dar isso aqui, ó. Você entende? Você entende? Você entende? Não é por causa do dinheiro, mas eu fiquei pasmo e comecei a chorar por causa da resposta de Deus. Deus me respondeu. Eu fiquei maravilhado. Talvez você não creia, continue sem crer. Eu sei que eu vou continuar crendo e vou continuar desfrutando daquele do meu Deus. Oh, glória! E por fim, mesmo na tragédia, louve ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por tudo. Eu louvar a Deus. Eu amo o nosso Senhor. Como que um Deus tão soberano pode se importar em responder pessoas tão insignificantes como nós? Mas Ele faz. Ele faz. Amém, meus irmãos? E assim eu louvo a Deus e eu espero que as mensagens e o aprendizado em Abacuque, ela venham ser posta em prática. Porque não adianta nada nós ouvirmos e dizer isto é verdade e não colocar em prática. Não adianta em nada. Mas que se ficar um versículo em nossa mente e pomos em prática, isto vai fazer a diferença. As pessoas vão saber que o Deus que nós servimos é o Deus que está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Fica de pé em nome de Jesus.